A meteórica passagem do Carlos Alberto Decotelli pelo Ministério da Educação levanta algumas questões que precisam ser refletidas por todos aqueles que valorizam a educação neste país. Com certeza, e infelizmente, o atual governo não faz parte desse contingente que leva a sério a educação. As ações nefastas promovidas ao longo deste ano e meio de gestão demonstram o quanto há de perseguição e destruição de um modelo educacional que, se não é o desejável, estava no caminho de sê-lo, porque alicerçado em teóricos e estudos que têm como elemento fundamental a construção crítica do conhecimento. Uma das atitudes que mais evidenciam essa preocupação da elite com a conscientização crítica do povo é a reiterada tentativa de desmerecer o valor do trabalho teórico e prático do professor Paulo Freire na educação deste país, não conseguindo nada ainda pela completa ausência de argumentos capazes de sequer fazer frente aos defendidos pelo estudioso pernambucano. Uma trinca de abjetos cidadãos foram nomeados para essa importante pasta, cada um mais tragicamente cômico do que o outro. Primeiro foi o aloprado Ricardo Vélez Rodrigues, um colombiano indicado por outro aloprado, o Olavo de Carvalho, que ocupou a mídia de janeiro a abril do ano passado com suas estapafúrdias declarações e ações. Começou tentando retirar dos livros didáticos temas como combate à violência contra a mulher e a valorização dos quilombolas. Diante da repercussão negativa, a medida foi cancelada, o que, aliás, viria a ser uma constante ao longo do governo, que se notabilizou pela quantidade enorme de besteiras anunciadas e, depois da reação da sociedade, os sucessivos recuos. Depois, o colombiano afirmou que a universidade não era espaço para todos, mas para a elite intelectual do país. Um pouco mais tarde, disse que o brasileiro viajando é um canibal. Emitiu uma ordem de que os alunos das escolas públicas cantassem o hino nacional e, em seguida, repetissem o slogan de campanha do presidente e que tudo deveria ser filmado e enviado para o MEC. Exonerações, declarações de felizes e muitas retratações, pedidos de desculpa, anulação de atitudes tomadas, marcaram a passagem de menos de 100 dias desse senhor. Aí o presidente anunciou a exoneração de Vélez e a nomeação de Abraham Weintraub para o seu lugar. Este conseguiu ser tão nefasto, tão ruim, tão destruidor, que como que apagou o registro de ruindades do antecessor. Este infeliz cortou verbas das universidades públicas, promovendo o maior arroxo financeiro já visto até então, com a redução drástica de importantes pesquisas em andamento, o corte de bolsas e a própria manutenção física das universidades foi ameaçada. Mas o ministro inventou uma palavra para usar nesse momento: contingenciamento. Além disso, falou que era uma espécie de castigo para as instituições federais que estavam promovendo balbúrdia. Também afirmou, sem qualquer prova concreta, que havia plantação de maconha nos campos das universidades e desenvolvimento de drogas sintéticas nos laboratórios. Criou um tal de programa Futurice, que sugeria às instituições públicas de ensino buscar financiamento junto a empresas privadas. Não deu certo. O Enem, que ele qualificou como o melhor de todos os tempos, teve falhas glamorosas na divulgação dos gabaritos pela primeira vez na história da prova. Os deslizes gramaticais de Weintraub viraram piada pronta ao longo de toda a sua gestão e alimentaram fartamente a constante indústria de memes nas redes sociais.
Chegou a defender a entrada da polícia nas universidades. E como o antecessor, pediu que fossem feitas filmagens na escola, só que agora dos professores, numa espécie de fiscalização dos assuntos discutidos em sala de aula. De uma completa falta de educação, ética e respeito, suas declarações fariam corar de vergonha qualquer pessoa com o mínimo de caráter. Tais declarações provocaram conflitos diplomáticos, reações de instituições, exigências de retratação e, naturalmente, tentativas furadas de explicação por parte do ministro, quando não apenas zombaria e ratificação do que fora dito. A mais retumbante foi na emblemática reunião ministerial de abril, cujo vídeo o ex-ministro Sérgio Moro provocou sua divulgação, em que um raivoso Weintraub sugeria a prisão de ministros do STF. Foi a gota d'água. E o ministro foi fritado e destituído do cargo, fugindo para os Estados Unidos, onde assumiria um cargo recompensa no Banco Mundial, o que, por sua vez, gerou uma onda de protestos no campo financeiro. Teve muito mais coisas, mas eu só tenho 10 minutos. Não dá para falar sobre as barbaridades todas que esse cara praticou no Ministério da Educação. Então veio o terceiro ministro, Carlos Alberto Decotelli. De fala fácil, voz potente, não se sustentou diante das enormes falhas detectadas em sua formação acadêmica, em que se constatou a maior incidência de fake títulos por metro quadrado de tudo que já se havia visto nos ministérios do atual governo. E olhe que foi cada uma que dava 10, viu? Desde a ministra que disse que seu título de mestre em educação e em direito constitucional e direito de família vinha da Bíblia. O ministro do Meio Ambiente que mentia descaradamente dizendo-se mestre em direito público pela Universidade de Yale, até ser desmascarado pela própria instituição que informou ser improcedente esta informação. E mesmo os dois recentes ministros, Vélez e Weintraub, cujos currículos traziam inconsistências em suas produções escritas, desde a apropriação de autoria de trabalhos em parceria como sendo só seus, até autoplágio, quando o mesmo artigo é publicado em vários periódicos que exigem ineditismo. Pois bem, o Decotelli cobriu a todos em termos de fake títulos. O currículo Lattes do novo ministro da Educação, dizia que ele era doutor pela Universidade Nacional de Rosário, da Argentina. Mentira! Ele só pagou os créditos, mas não defendeu a tese. Condição sine qua non para a obtenção do título. Qualquer pessoa que tenha um mínimo contato com a academia sabe disso. Também constava no currículo um pós-doutorado na Universidade de Wuppertal, na Alemanha, o que já seria um contrassenso, porque não pode haver pós-doutorado sem doutorado concluído. A instituição alemã informou que o rapaz não esteve na universidade durante todo o período. Muito menos cumpriu os requisitos necessários. E há ainda denúncia de plágio em pelo menos 4 trechos da dissertação de mestrado e em textos acadêmicos assinados pelo Carlos Alberto Decotelli. É muito, gente. É demais para um ministério que cuida do destino da educação de uma nação. Mas, infelizmente, não é surpreendente. Desde há muito se percebe o quanto a educação é destratada neste país, o quanto é atacada e quanto é evidente é o esforço para dificultar seu desenvolvimento e seu objetivo de fazer o povo pensar criticamente. O relegar da educação através dos anos dão bem a ideia disso. Só que antes, pelo menos o discurso procurava dissimular esse nefasto objetivo das elites. Agora não.
Agora o desmonte é descaradamente promovido à luz do dia, sem qualquer preocupação em disfarçar nada. Essa sucessão de ministros aloprados e incompetentes na pasta é apenas o emblema de como se trata mal a educação no Brasil, com o claro intuito de se manter o povo inerte, sem qualquer reação ao que de destrutivo se promove para a plena manutenção de uma elite no poder. Só nos resta agora esperar. Qual será o próximo paspalhão a ser anunciado para o Ministério da Educação? Ou então fazemos alguma coisa mais que esperar. Agir, por exemplo.